Olá, sou a professora Valquíria e estamos na 6ª semana de aulas online. Para o 6º ano, iremos trabalhar essa semana a habilidade complementar do ensino fundamental do 6º ano de ciências número 1. Essa habilidade está no livro de vocês entre as páginas 126 e 132. Nessa semana, iremos trabalhar sobre as interações entre os seres vivos. Todos os seres vivos vão interagir, seja com indivíduos da mesma espécie, de espécies diferentes ou com componentes não vivos. Os seres vivos, eles possuem interações, seja para alimentação, para reprodução. As interações que ocorrem entre os seres vivos acontecem para a busca de alimentos, proteção ou a procura de um parceiro para a reprodução. Todo ser vivo vai precisar de alimento para seu crescimento ou para sua reprodução. Dependendo da forma com que o organismo se alimenta, nós vamos classificar esse organismo. Os organismos autótrofos são aqueles que produzem seu próprio alimento. Esses organismos, eles utilizam água, gás carbônico e energia solar para fazer o processo de fotossíntese e transformar essas substâncias em gás oxigênio e em glicose, que é o seu alimento. Os organismos autótrofos são as plantas, as algas e algumas bactérias fotossintetizantes. Depois nós vamos ter os organismos heterótrofos, que assim como nós, não produzimos nosso próprio alimento e precisamos nos alimentar de um outro ser vivo. Dentre os organismos heterótrofos, nós temos outras classificações, como por exemplo, os seres carnívoros, que são aqueles que se alimentam apenas de carnes, ou seja, eles vão se alimentar de outros animais. Nós temos os animais herbívoros, que são aqueles que se alimentam apenas de vegetais. E nós temos também os seres onívoros, que assim como nós, nos alimentamos tanto de vegetais quanto de animais. Quando falamos de alimentação, também falamos sobre cadeias alimentares. Essas cadeias, elas representam o fluxo de energia que vai de um ser vivo para o outro. Como vocês podem observar, nas cadeias alimentares, nós encontramos setas que vão ligar um ser vivo ao outro. Essa seta indica quem se alimenta de quem. A seta sempre vai estar apontada para quem vai estar se alimentando e ela sempre começa de quem está servindo como alimento. A maioria das cadeias alimentares começam com um ser produtor. O ser produtor é um ser autótrofo que faz fotossíntese. No caso aqui desse esquema, é a planta. Ela vai produzir seu próprio alimento. Quando o gafanhoto se alimenta da planta, ele recebe a energia dessa planta. O mesmo acontece quando ele serve de alimento para o sapo, quando o sapo serve de alimento para a serpente e quando a serpente serve de alimento para o gavião. A planta, como eu já falei, é um produtor. Os que vêm depois dela são chamados de consumidores. Os seres consumidores não conseguem produzir seu próprio alimento e precisam se alimentar de um outro ser vivo, seja ele um produtor ou um outro consumidor. Assim, nós vamos ter as classificações dos consumidores. O primeiro consumidor é chamado de consumidor primário. Ele sempre vai se alimentar do produtor. O que se alimenta do consumidor primário é chamado de consumidor secundário. O que se alimenta do consumidor secundário é chamado de consumidor terciário. O que se alimenta do consumidor terciário é chamado de consumidor quaternário e assim por diante. Quando todos os seres vivos morrem, eles são decompostos por fungos ou bactérias, no caso dessa cadeia alimentar representado pelos fungos. Os seres decompositores vão se alimentar da matéria orgânica desses seres que morreram para poder fazer a reciclagem dos nutrientes. Quando nós falamos de cadeia alimentar, nós também temos os níveis tróficos. Os níveis tróficos começam desde o ser produtor, que no caso aqui é a planta, sendo ele o primeiro nível trófico. O que vem após ele é o segundo nível trófico, depois o terceiro e assim por diante. Na natureza, as relações alimentares são um pouco mais complexas, afinal não nos alimentamos apenas de um ser vivo. Como podemos nos alimentar de vários seres vivos,
nós temos as chamadas teias alimentares, como vocês estão vendo na imagem ao lado. Nas teias alimentares, os organismos podem ocupar níveis tróficos diferentes. Por exemplo, um animal onívoro como nós, quando comemos um alface, por exemplo, estamos participando do segundo nível trófico. Afinal de contas, o alface é o primeiro, sendo assim um consumidor primário. Quando nós estamos nos alimentando de uma carne animal, como por exemplo uma carne bovina, nós estamos fazendo parte do terceiro nível trófico, ou seja, o capim faz parte do primeiro nível trófico, o boi do segundo, que se alimenta do capim, e nós somos o terceiro que estamos nos alimentando do boi, e assim por diante. Na imagem representada ao lado, vocês podem ver que nós temos alguns animais que vão se alimentar de vários outros, como no caso da serpente. A serpente, de acordo com a imagem, está se alimentando tanto do rato, quanto do sapo, quanto da ave. E nós temos seres vivos que servem de alimento para vários animais, como no caso desse exemplo, o gafanhoto, que serve de alimento tanto para o sapo quanto para a aranha. Na natureza, o ecossistema tende a se manter em equilíbrio, porém, algumas vezes ele acaba se desequilibrando e a nossa cadeia alimentar acaba sendo prejudicada. Quando a cadeia ou a teia alimentar é prejudicada, isso pode causar o aumento de algumas espécies, a diminuição de outras espécies ou até mesmo a extinção de algumas. Supondo que em uma determinada região tenha acontecido um desequilíbrio ambiental, onde ocasionou a morte de muitos sapos, isso prejudica toda a teia alimentar que estamos vendo. Com a diminuição dos sapos, a quantidade de gafanhotos aumenta, pois esse serve de alimento para os sapos. Se não tem os sapos para se alimentar deles, a sua população aumenta. Em contrapartida, podemos observar a diminuição da quantidade de serpentes. Afinal, os sapos são alimentos das serpentes. Se diminui a quantidade de sapos, diminui também a quantidade de serpentes. Além disso prejudicar na alimentação de muitos seres vivos, também prejudica a sua reprodução, pois se eu não tenho alimento, não tem como eu me reproduzir, não tem como eu manter a minha espécie. Uma das causas do desequilíbrio ambiental é a poluição, que muitas vezes, infelizmente, são causadas pelos seres humanos. Essa poluição ocorre com o acréscimo de produtos no ambiente, e esses produtos, na maioria das vezes, ameaçam a saúde e a sobrevivência dos seres vivos. Como podemos perceber no ambiente, os restos dos seres vivos, como os corpos, as folhas, os galhos, assim como suas fezes, suas secreções e sua urina, não permanecem no ambiente para sempre. Esses restos vão servir de alimentos para os seres decompositores, que são os fungos e as bactérias. As bactérias e a maioria dos fungos são seres microscópicos, ou seja, não conseguimos enxergar a olho nu. Porém, nós temos alguns fungos que nós conseguimos enxergar, ou seja, são macroscópicos, que é o caso dos cogumelos e das orelhas de pau. Podemos reparar nesses seres decompositores também no nosso dia a dia, quando esquecemos algum alimento fora da geladeira, por exemplo, e daí esse alimento começa a mofar. Esse mofo representa os seres decompositores que estão fazendo a decomposição daquele alimento. Na tentativa de diminuir essa decomposição nos nossos alimentos para que a gente não perca muita comida, na maioria das vezes nós tentamos deixá-los bem fechados, seja em plásticos ou em vasilhas ou em panelas, e bem refrigerados, pois o ar frio evita a proliferação desses seres decompositores, diminuindo a possibilidade de ocorrer decomposição naquele alimento. Apesar de causar o apodrecimento de alguns alimentos, o processo de decomposição é muito importante para o ambiente, pois ao fazer a decomposição dos seres vivos, eles transformam a matéria orgânica em nutrientes minerais, que são devolvidos para o ambiente. Quando esses nutrientes voltam para o ambiente, eles auxiliam no crescimento de novas plantas, e isso faz com que o ciclo volte a se formar, ou seja, auxilia no crescimento daquela planta, onde o consumidor primário vai se alimentar dela, o consumidor secundário vai se alimentar do primário, e assim por diante.
nutriente. Esse ciclo, que ocorre quando os fungos e bactérias devolvem os nutrientes para o ambiente, que volta ao crescimento da planta, que volta toda aquela cadeia e teia alimentar, é chamado também de ciclo de nutrientes ou de ciclo da matéria. Essa foi a nossa aula da sexta semana. Espero que tenham compreendido a matéria. Bons estudos e até a próxima semana.